Shalom a todos que nos acompanham. Sejam bem-vindos ao nosso canal Tabernáculo de Marávia. Neste vídeo falarei sobre a cidade de Pompeia, o que realmente aconteceu lá. Mas antes, inscreva-se no nosso canal se você não é inscrito e deixa seu gostei se você gostar do nosso vídeo. Comente aqui embaixo também o que você achou do nosso vídeo e compartilhe se você conseguir para mais pessoas, amigos e familiares. Assim estará a contribuir para o nosso canal crescer, assim também fará com que o YouTube possa recomendar o nosso vídeo para mais pessoas. Como eu disse, falarei sobre Pompeia, a cidade de Pompeia. Pompeia situava-se a apenas 240 quilômetros de Roma. Pompeia tinha cerca de 20.000 habitantes. Tinha muitas pessoas que viviam nesta cidade de Pompeia. E era um lugar turístico, era um lugar onde os romanos, quando tiravam suas férias, iam lá, iam passar as suas férias lá. E era um lugar bem popular, bem conhecido, bem desenvolvido. Chamava a atenção de muitas pessoas que queriam ir lá, queriam ir se divertir lá. De tal maneira que os romanos tiravam, quando tinham férias, o lugar preferido para eles era Pompeia. Eles iam passar as suas férias lá. E era uma cidade conhecida com os seus banhos públicos, pessoas tomando banho. Você já imaginou pessoas tomando banhos públicos? É quase mais ou menos o que está acontecendo nos dias de hoje, como se nas praias, onde as pessoas dão seus banhos públicos. Então, em Pompeia, em todo o império, era desta maneira, as pessoas tomavam seus banhos públicos. E de costume, Pompeia abria o seu comércio às 8 horas da manhã. Às 8 horas da manhã começavam as pessoas a vender as suas coisas nos mercados, os seus pequenos negócios, grandes negócios. O comércio começava por volta das 8 horas da manhã, é onde começavam a vender as suas coisas, as pessoas a ir comprar. Mas numa manhã de 24 de agosto do ano 79, foi uma manhã diferente em que o comércio começou. As pessoas abriram seu comércio às 8 horas, como sempre, como de costume. Mas naquela manhã notou-se uma coisa muito estranha que aconteceu. É que não havia muita movimentação nos mercados. Não havia muitas pessoas que estavam indo comprar, estavam vendendo. Havia como que um pouco de silêncio em Pompeia naquela manhã. E realmente foi uma manhã diferente de todas as manhãs. Todo este silêncio deveu-se a uma coisa que havia acontecido na noite passada. Na noite passada eles tinham grandes celebrações, assistiram peças de teatro, assistiam gladiadores a lutarem, assistiram muita coisa, se divertiram muito. E tudo isso era mesmo dedicado à adoração ou à celebração a um Deus falso que eles adoravam naquele lugar. Eles adoravam um Deus do fogo, chamado de Vulcano. Eles adoravam este falso Deus. Então toda esta celebração da noite passada era alusivo a este Deus, o Deus Sol que eles adoravam. De tal maneira que dormiram tarde. E naquela manhã de 24 de agosto do ano 79, acordaram tarde, estavam como que cansados, estavam como que sonolentos por dormirem tarde naquela noite. Todas as pessoas desejavam, qualquer um desejava viver em Pompeia, porque Pompeia era mais ou menos um lugar fértil, era um lugar que semeando sementes, qualquer coisa dava certo, era um lugar muito fértil. Então todo mundo anelava e ansiava viver naquele lugar, naquela cidade chamada Pompeia. Como eu disse no princípio, que Pompeia estava ao pé de uma montanha chamada Vesúvio. Pompeia estava ali ao pé daquela cidade, tinha uma montanha chamada Vesúvio. E as pessoas não sabiam que toda aquela fertilidade do solo
tudo aquilo era por causa das erupções daquela montanha, daquele Monte Vesúvio. Era um vulcão que já tinha explodido várias vezes nos anos passados. E já que não tinham informações, não tinham assim informações de que aquilo era um vulcão, e as pessoas viviam e olhando para aquela montanha Vesúvio, para eles não faziam ideia do que era aquilo. Para eles era mais um enfeite da cidade, era mais uma coisa que completava a cidade para ser mais linda, mais bonita. Era só uma montanha, não era mais nada para eles. Mas eles não davam conta que a fertilidade do solo era por causa da erupção desta montanha, de várias erupções desta montanha que aconteceram nos anos passados. Naquela manhã de 24 de agosto do ano 79, os relatos dizem que por volta das 10 horas da manhã, houve um pequeno tremor em toda aquela cidade. Um pequeno tremor que aconteceu, que assustou todas as pessoas que estavam ali. Só que, infelizmente, as pessoas não levaram isto a sério, levaram como se fosse um pequeno acontecimento que aconteceu e passou. E não prestaram muito atenção a isto, não levaram muito a si, não se preocuparam em querer saber do que estava a acontecer. Mal eles sabiam que aquilo era um aviso de uma coisa devastadora que estava se aproximando para consumir com tanta fúria aquela cidade. Eles, aquilo que deveria servir de advertência, de alerta, de eles começaram a correr, a fugir da cidade, eles deixaram isso passar despercebidamente, deixaram isso, negligenciaram, ignoraram aquele aviso, aquele pequeno tremor que houve em Pompeia. Eles mal sabiam que daí a poucas horas aconteceria algo terrível que estaria marcado na história. Depois de passando algumas horas, começou a acontecer um grande estrondo naquela cidade. Um grande estrondo, grande tremor a acontecer naquela cidade. E era aquele Monte Vesúvio que estava, aquele vulcão a entrar na sua erupção. Depois de um pouco tempo, houve grande fumaça no céu. Um grande fumo que acendeu no céu, que encheu o céu. Encheu o céu de tal maneira que bloqueou todo o sol. O sol foi bloqueado com aquela nuvem escura que estava ali, saindo naquela montanha, aquele vulcão que estava entrando na sua erupção. Essa foi a razão que quando aconteceu isto, aquele tremor, as pessoas deveriam ter corrido, deveriam fugir, deveriam procurar deixar aquela cidade, mas as pessoas deixaram isso, aquele pequeno tremor que aconteceu, deixaram isso passar despercebidamente, como se nada acontecesse. E como eu estava falando com algumas pessoas que aqui no nosso meio, na nossa vila, aqui no nosso distrito, há poucos dias atrás já aconteceu também um pequeno tremor aqui que deixou as pessoas despercebidas, sem saber o que estava a acontecer. As pessoas se assustaram, as pessoas estiveram com medo daquele pequeno tremor que aconteceu no nosso meio, e até agora ainda permanece um mistério. Ninguém sabe o que realmente teria causado aquele pequeno tremor. O que aconteceu naquela manhã por volta das 10 horas em Pompeia, e as pessoas continuaram nas suas rotinas normais, continuaram a viver como se nada tivesse acontecido. Mas esse foi o erro mais grave que eles cometeram. Quando houve aquele pequeno tremor, eles deveriam procurar saber o que estava a acontecer, e talvez haveria maneira de como escapar ainda, enquanto havia ainda um pouco de tempo. Em questões de minutos, o dia virou noite. Em questões de minutos, depois daquele pequeno tremor que houve, em questões de alguns minutos, o dia virou noite. Virou noite. A fumaça negra do Vesúvio bloqueou completamente o sol. Fechou o sol de tal maneira que o dia ficou como que noite, ficou escuro em Pompeia. Ficou tudo escurecido em Pompeia.
por causa do negro fumo que saiu naquela montanha Vesúvio. As pessoas ficaram assustadas. As pessoas estavam com medo, sem saber o que estava acontecendo, olhando naquela fumaça negra, aquele fumo negro. As pessoas saíram das suas casas. As pessoas correram. Eu me lembro quando aconteceu este pequeno tremor aqui. Eu também saí fora para ver o que estava acontecendo, porque a casa aqui estremeceu. E quando tentei falar com algumas pessoas, me disseram que também as suas casas estremeceram. Pessoas ouviram esse estrondo que aconteceu aqui. Então, naquela cidade, em Pompeia, as pessoas saíram fora para ver, ou saíram dentro das suas casas para ver o que estava acontecendo realmente, porque o que estava a causar aquela fumaça. É mais ou menos o que vai acontecer nesses últimos dias, porque a Bíblia nos fala que Deus está para destruir este mundo, e nós sabemos que tudo que vai destruir este mundo já está em ordem, já está preparado. São as bombas nucleares, são as bombas de hidrogênio que estão guardadas hoje, estão reservadas para esse dia do juízo final. Também temos bombas que já estão escritas, bomba do juízo final, bomba do Apocalipse. Temos essas armas que foram feitas só com o propósito de serem empregadas no dia do juízo final. E realmente as pessoas que têm rejeitado da palavra hoje, achando que são espertas, as pessoas que negam o evangelho hoje, zombam, costumam rir das pessoas que estão a anunciar a palavra de Deus. Pessoas que vão à igreja, escutam as pregações e saem, vivem como se nada tivesse ouvido. Vive uma vida de pecado depois de ouvir a palavra de Deus. É como se estivesse a desprezar aquilo que eles ouviram. Um desses dias as pessoas vão também fazer a mesma coisa. Como aqueles moradores de Pompeia saíram, quando viram aquele fumo negro no céu, saíram dentro das suas casas para ver o que estava acontecendo. Um desses dias as pessoas também vão largar seus cigarros para ver o que está acontecendo. Vão largar as suas bebidas, vão largar as suas mulheres prostitutas para ver o que estava acontecendo. As pessoas vão desejar naquele dia ter vivido o que estavam ouvindo na palavra de Deus. As pessoas vão desejar naquele dia ter vivido o que eles foram falados que deveriam viver. As pessoas vão desejar naquele momento ter vivido como cristão de verdade. Só que será tarde demais, assim como foi tarde para os moradores de Pompeia. Quando eles ouviram aquele pequeno tremor, eles deveriam ter feito alguma coisa. Quando se ouve a pregação da palavra, hoje deve-se fazer alguma coisa, antes que seja tarde demais. Então, em questões de minutos, o dia virou noite. Fumo negro do Vesúvio bloqueou o sol de tal maneira que tudo estava escuro em Pompeia. Tudo estava escuro naquele dia. Só as pessoas saíram das suas casas para poder ver o que estava a acontecer, assustados. Crianças, velhos, mulheres, pessoas estavam assustadas do que está a acontecer. Um dia desses, as pessoas vão assustar também, o que a Bíblia fala que naquele dia será um dia como a vinda de um ladrão de noite. A destruição deste mundo, assim como a saída da igreja, tudo será repentino, ninguém sabe o dia. Pode ser amanhã, pode ser nessa tarde, pode ser depois da gravação deste vídeo, não se sabe. Mas sabemos que isso vai acontecer a qualquer momento. É um momento em que vai assustar as pessoas. Vai assustar. Para alguns será um momento de muita alegria, para alguns será um momento de tristeza. Será um momento de tristeza para aquele que sabe que ouvia a palavra de Deus e não levava a sério. Será um momento de tristeza para aquele que ouviu a palavra de Deus, mas não seguiu a palavra. Será um momento de tristeza para aquele que vai à igreja só para dizer que eu vou na igreja, mas não faz o que a palavra fala. Será um momento de alegria para aqueles que nasceram de novo, que receberam o batismo do Espírito Santo, que foram selados para o dia da redenção. Será um momento de muita alegria e de tristeza para algumas pessoas. Um desses dias as coisas também vão mudar e as pessoas vão se perguntar o que está acontecendo. Os moradores de Pompeia se perguntaram o que está acontecendo. Viram aquela nuvem escura, viram aquilo no céu, disseram o que está acontecendo. Saíram dentro das suas casas. Ficar dentro de casa é porque as coisas estão bem. As pessoas estão a fazer o que estão a fazer porque as coisas estão bem. Mas o homem, quando é confrontado, quando é colocado em um aperto, é quando ele descobre que ele não é nada. Ele pode achar que é alguma coisa, achar que é esperto hoje, mas quando o homem é colocado em um aperto, ele descobre que na verdade ele não é nada.
ele precisa de Deus. E as pessoas naquele dia vão compreender que precisam de Deus. Vão correr atrás de Deus. Só que a Bíblia diz: procurai a Deus enquanto Ele pode se encontrar. Procurar Ele enquanto está perto. Significa que em algum momento Ele pode não estar perto para algumas pessoas. Só o Vesúvio lançou na atmosfera toneladas e toneladas de pedras. Quando houve aquela erupção do Vesúvio, ele lançou toneladas de pedras no céu. Lançou muitas pedras que chegaram a atingir até 10 quilômetros para cima. 10 quilômetros de altura. Quando o Vesúvio entrou na sua erupção, fez isso. Lançou toneladas de pedras para no ar. Pedras quentes que estavam quentes com aquelas lavas vulcânicas. Muita poeira foi lançada no ar. Essas pedras atingiram, você está a ver, 10 quilômetros de altura. Que foram as pedras lançadas para cima. Pedras grandes, pedras gigantes e quentes. Não é só questão de pedra, mas pedras quentes, vermelhas. Foram lançadas para cima. De uma forma fatal, essas rochas quentes começaram a cair, de repente começaram a cair de todas as direções, a destruir aquela cidade, a queimar as pessoas. Aquelas pedras foram lançadas no ar com aquele vulcão, foram ali, começaram a descer com tanta brutalidade, descendo, destruindo casas. As casas começaram a cair uma por uma. As casas sendo destruídas, as pessoas sendo atingidas com essas pedras quentes. Nem se fosse, não eram quentes, aquelas pedras matariam as pessoas. Mas eram pedras gigantes, quentes, matando as pessoas, destruindo crianças, velhos. As casas sendo destruídas, uma por uma, caindo. Aquela cidade que outro tempo era uma cidade bonita, uma cidade turística, que tinha seus banhos públicos, que adorava seus deuses falsos. Mas hoje estava agora sendo destruído. Estava sendo destruído casa por casa, pessoas correndo de um lado ao outro sem saber o que fazer. Pessoas correndo sem nenhuma direção, correndo sem saber para onde está a ir, desesperados. E mais ou menos o que aconteceu naquele dia, naquela manhã. Aquelas pedras caindo, pessoas chorando, pessoas rangendo seus dentes em Pompeia. Foi um cenário mesmo muito terrível. Aquelas pedras com tanta brutalidade estavam ali destruindo. Isso aconteceu lá em Pompeia. Homens e mulheres e crianças, todos sem saber o que se passava. Milhares de pessoas corriam sem rumo. Você sabe o que é correr sem rumo? Corre para esse lado, volta, corre para esse lado, corre para esse lado. Tenta entrar dentro da casa, cai uma pedra, ele destrói aquela casa, sai, correr sem rumo. Uma coisa terrível. Naquela manhã as pessoas vão correr, seja amanhã, naquela tarde, não sei que hora será. Mas naquele dia também as pessoas vão correr sem rumo. Quando esta terra começar a acender, a ser destruída, as pessoas vão correr sem rumo. As pessoas não saberão o que vão fazer naquele dia. As pessoas vão descobrir que tudo isso não tem valor. As pessoas vão lembrar que nós precisamos de Deus agora. As pessoas estavam ali correndo sem rumo. À medida que as cinzas caíam, entupiam o ar e dificultava a respiração das pessoas. À medida que aquelas cinzas caíam, o ar ficava entupido, as pessoas já não conseguiam mais respirar bem. Era uma coisa difícil. Os edifícios caindo um por um. Quando a erupção do Vesúvio chegou ao fim, no dia seguinte, Pompeia havia sido enterrada debaixo de toneladas e toneladas de cinzas vulcânicas. Pompeia estava enterrada, todas aquelas casas enterradas, todas aquelas praias, piscinas, tudo enterrado debaixo de toneladas de cinzas vulcânicas. Mais de 16 mil pessoas morreram. 16 mil moradores de Pompeia morreram com esse grande catástrofe, esse grande desastre natural que assolou aquele lugar. Se os moradores de Pompeia tivessem prestado atenção àquele pequeno sinal naquela manhã,
eu tenho certeza que eles poderiam ter salvado as suas vidas. Poderiam ter escapado, fugido, deixado aquela cidade e fugir para longe daquele lugar. Mas ali eles pagaram muito caro o preço da negligência, o preço da ignorância. Eu queria talvez terminar falando com o que o profeta fala. O irmão Branham diz a respeito deste lugar de Pompeia. O irmão Branham fala na mensagem Casamento e Divórcio. Ele diz assim, diz que ele falando de Los Angeles, ele diz que Los Angeles será afundado se não se arrepender. Irmão Branham explica que Los Angeles, seu último dia será pior como o que aconteceu em Pompeia. O que Los Angeles vai passar no seu final se não se arrepender? Tratando-se que Los Angeles é o que difunde mais pecado a nível do mundo, é o que espalhou, as pessoas copiaram de Los Angeles, espalharam para o mundo afora os seus pecados, sua imoralidade. Los Angeles, se não se arrepender, eles vão pagar muito caro. O irmão Branham diz que o último dia de Los Angeles será pior do que aquilo que aconteceu em Pompeia. Será pior do que o último dia de Pompeia. E o irmão Branham diz que se não se arrependerem, e eles vão ter que encarar a ira de Deus que já está pendente sobre eles. E o irmão Branham diz que não só Los Angeles, mas todo o restante das pessoas deve ser desta maneira. Todo o restante das nações do mundo deve se arrepender, porque imagina só aquilo que aconteceu em Pompeia. Imagina a coisa terrível que aconteceu ali. Até os relatos dizem que não tinha, até aqueles que tentaram fugir do mar, tentaram fugir através do mar, não conseguiram, porque a erupção do Vesúvio causou uma onda gigante de 8 metros que nem mesmo o barco não poderia andar lá. Então, não havia nenhuma maneira de escape. O ar estava entupido, a terra estava assim, a temperatura que estava ali era uma temperatura muito grande que poderia fazer com que até o cérebro das pessoas possa explodir de tanto calor que estava ali. Pessoas morriam instantaneamente por causa do calor. O fogo era demais. Morriam não só com as pedras, morriam por causa do calor, a temperatura estava demais. Morriam por causa da falta de respiração. Morriam por causa das pedras, morriam soterrados com edifícios. No mar não tinha como fugir lá, porque havia ondas gigantes que foram causadas por causa desta erupção. Mas o irmão Branham está tentando mostrar aqui que o último dia de Los Angeles, o último dia deste mundo aqui, será pior do que aquilo que aconteceu em Pompeia. Você pode imaginar quão terrível será aquele dia. Deus te abençoe ricamente. Muito obrigado por estar ali assistindo ao nosso vídeo. Se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e compartilhe o nosso vídeo para mais pessoas. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te ajudar a se preparar, porque aquele dia que está se aproximando é um dia muito terrível que ninguém pensa. A única maneira é se preparar para fugir. Que Deus te abençoe ricamente. Até no próximo vídeo, se Deus permitir.